2024/1. Um fabricante produz geradores elétricos que possuem força eletromotriz, FEM, epsilon, igual isso é a letra epsilon, né? Que é a mais usada, a gente usa E meio para facilitar na hora da escrita. Mas muitos autores usam essa letra grega epsilon para o valor da força eletromotriz. 84 volts, a resistência interna de 14 ohms. Desejando informar a seus clientes essas características, ele imprime nas caixas dos produtos o gráfico da curva características desses geradores, com base na equação característica dos geradores U igual a epsilon menos RI, em que U é a DDP de saída, né? Porque o que acontece no gerador, vou explicar daqui a pouco. No gerador I é a corrente que o atravessa. O gráfico impresso nas caixas deve ser igual ao qual desses aqui? Vamos dar uma lembrada aqui na equação do gerador, entendê-la um pouco. Como o próprio enunciado já entregou, então você não precisa nem lembrar isso. A equação do gerador é U. Você vai ver muitas vezes também como E em vez de epsilon. Vou colocar o E aqui, porque você vai ver os dois jeitos por aí. E menos RI. O E e o R não mudam ao longo do uso, mas o U e o I mudam. Dependendo do I, tem um U diferente. O E e o R são constantes. A ideia é a seguinte, é como se eu tivesse um gerador aqui, só que não é ideal, que nem foi nas outras questões, por exemplo. E ele tem uma resistênciazinha interna aqui, ó. É como se isso aqui tudo fosse o gerador agora. Essa caixinha aqui. Então a corrente que vem por aqui, ela ganha um pouco de energia aqui, é volts, né? Joules por coulomb, cada coulomb ganha um pouco de energia. Só que ela já perde um pouco dessa tensão aqui, ó. Dissipa um pouco nessa resistência aqui. Lembra que U é igual a RI? Essa tensão que ela perde está aqui, ó. Seria essa tensão interna dela, chamada de U interno. Ela perde aqui, ó. Só para você entender de onde vem a equação. Então, quanto mais I você passa, mais ela acaba perdendo internamente aqui e rouba um pouco do potencial total. É como se o E fosse o potencial todo que ela tem para dar para o circuito. Mas devido a ter uma resistência interna, ela não dá tudo que ela pode dar. Uma parte se perde ali dentro do próprio gerador. Essa é a ideia do gerador real, né? Que seria a equação do gerador. No gerador ideal, o R é zero, então fica U igual a E. Aí você nem pensa muito nisso. Mas a ideia é que o gerador real, quanto mais corrente passa, vai aumentar esse valor RI, porque esse R é constante, e vai roubar um pouco da tensão que ele poderia dar para o circuito e dar uma tensão menor do que poderia dar. Entendeu a ideia? Mas para resolver essa questão, eu nem preciso entender tão profundamente essa equação. Basta eu lembrar um pouco de matemática. Eu quero aqui um gráfico. Ó. Observe que é um gráfico de... Observe os eixos, como eu sempre digo. Ó. Todas as opções têm U no eixo Y e I no eixo X. Então, o I está fazendo o papel de X. Se você colocar a equação aqui, ó, vou colocar ela aqui de novo, U, que é o eixo Y, igual a E menos RI. Observe que o E é uma constante, é a força eletromotriz, que é a propriedade daquela bateria. O R é um valor que eu também estou assumindo constante. E o I e o U são as variáveis. O I vai fazer o papel do X. Então, o I está elevado a que potência aqui? 1. Né? Não tem nada, está implícito aqui que é 1. Então, é como se fosse uma equação de primeiro grau. E o gráfico é uma reta. Tudo bem, todos os gráficos são uma reta. São retas, mas só para você entender por que são retas. Agora, para resolver essa questão, basta eu checar os valores, ó. E pega o quê? Os extremos. Esse ponto aqui, ó, que ele está encostando no 84, aqui no 168, aqui no 28, 40, isso, 28 por 56 dá quanto? Dá 28, né? É de 28 em 28. Ah, é, 28 em 28. Então aqui é 14 a mais. Seria o 38, aqui seria o 42, né? Se eu fosse olhar pela escala. Mas só para observar. Aqui 84, aqui 140. Como que eu descubro qual é o ponto certo para o gráfico estar? Porque eu já vou eliminando as outras alternativas. Basta ver que esse ponto que fica aqui à esquerda do gráfico, ponto mais alto, é quando a corrente é zero. Tá? Então, por que eu sei que é quando a corrente é zero? Olhando, eu estou usando conceitos de função de primeiro grau, tá? Eu nem estou lembrando muito mais de eletrodinâmica. A parte de eletrodinâmica acabou aqui com essa equação. Agora eu quero saber essa equação para esses dados, de um E de 84 e um R de 14, qual reta vai dar. Então virou um exercício de matemática isso aqui, podia estar numa questão de podia estar numa prova de matemática. O U, quando o I é zero, vai ser o valor que encostar aqui, ó. Então eu vou trocar o I por zero, simples assim, e vou resolver. Vai ficar U, quem que é o E? 84, ou epsilon, né? Vamos fazer aqui nem
o epsilon 84 menos 14, que é o Rzinho, vezes 0. E aí vai dar um U de 84, né? 14 zeros dá 0, U 84. Ou seja, o gráfico correto é quando o I for 0, o U ser 84. Quando o I é 0, o U está 84, tá ok. Quando o I é 0, aqui o dá 168, tá errado já esse gráfico. Aqui tá dando 42, já tá errado. Aqui no 0 tá dando 140, já tá errado. E aqui tá dando 84. Então, ou é A ou é E, já eliminou 3. E para saber se é A ou E, basta ver outro extremo. Ó. Esse aqui, ó, 4, aqui é de 4 em 4. Então, esse aqui do meio é 2 passinhos, é 6. É 0, 2, 4, 6, 8. Então, o gráfico A está dizendo que quando o U é 0, o I é 6. E aqui está dizendo que quando o U é 0, o I é 12. Pode ver que isso aqui é o ponto 12, 0, as coordenadas. E esse é o 0,84. Estou dizendo para vocês que eu estou usando conceitos de função em primeiro grau. Não adianta você tentar escapar da matemática só porque está na prova de física. Aqui é o ponto 0,84 e aqui é o ponto 6 com 0. Basta checar então agora colocar o 0 no U e ver o que acontece. Vou pegar essa equação aqui e colocar o U igual a 0. Vai ficar 0 igual a epsilon, que é 84, menos 14 vezes I. Aí vai passar o menos 14i para lá, ficar 14i, positivo, 84. E adivinha? Pode até simplificar por 2 aqui, ficar mais fácil. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 42. Aí vira tabuada, né? 42 por 7 dá exatamente 6 amperes. Então, o E está errado, que falava que quando o U era 0, o I era 12. E aqui o I é igual a 6. Tá certinho, então fica um gráfico da letra A.